No dia 16 de novembro de 1922, nascia nosso querido José Saramago. Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam muito bem-vindos ao canal. Eu sou a Mari, esse é o Mari Entre Linhas. Eu espero que vocês gostem do vídeo de hoje. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre esse escritor maravilhoso, icônico, nosso querido Nobel de língua portuguesa, o único Nobel na língua portuguesa de literatura. E vamos falar um pouquinho sobre ele. Eu gosto muito das obras que eu já li do Saramago. Eu gostei muito de tudo que eu já vi do Saramago, dele mesmo falando, das entrevistas. Então, como pessoa, o que eu sei da biografia dele. E achei que talvez ele seja aí meu escritor favorito. Eu brinco aqui em casa que eu estou à procura do meu escritor favorito, ou escritora. Por que precisa? Por nada. Só assim, acho interessante quando a gente tem alguém para falar que é esse que eu mais gosto de tudo que ele escreve. Como diz o pessoal aqui no BookTube, até a lista de compras eu quero ler. É esse tipo de brincadeira, esse tipo de brincadeira mesmo que eu quero fazer. E com o Saramago eu tenho feito. Eu acho que tudo que eu vejo dele me interessa. Acho legal, acho interessante, me divirto vendo, me divirto lendo, gosto. Então eu vim falar para vocês um pouquinho sobre isso, sobre ele. Bom, sobre ele nasceu no dia 16 de novembro de 1922, na aldeia de Azinhaga, em Portugal. E publicou sua primeira obra em 1947, que se chamava A Viúva, mas que depois veio a ter o título de Terra do Pecado. Não li esse livro ainda, não faço a menor ideia se ele é interessante ou não. Não li nada sobre essa obra, então não sei. E aí, a partir disso, ele fica ali um tempo sem publicar, né? A gente sabe que eram tempos difíceis. E depois ele vai trabalhar em várias coisas até entrar para trabalhar no Diário de Lisboa, um jornal, e a partir disso ele começa a publicar, né? E aí ele tem uma obra muito vasta. Em 1976, ele publica O Levantada do Chão. Mas o que eu vim falar hoje, principal, são as obras que eu tenho e quais as que eu já li. Então, vamos lá. Eu resolvi, com esse meu início de canal e lendo cada vez mais, resolvi que eu iria ler Saramago e fazer a coleção dessas obras, dessa edição. Ah, mas tem outra. Pode ser. Se eu ganhar, eu tô aceitando. Mas eu quero ter essas obras aqui, essa coleção. Que é uma edição da editora Porto. E que tem essa estética de só o nome do título, a capa é lisa, é só o nome, só o título do livro, o nome dele e o título do livro. E o nome dele tá com uma letra sempre igual, né, a fonte, e o título do livro é sempre a caligrafia de uma pessoa
importante, conhecida. Nesse caso é um historiador aqui no Memorial do Convento, José Matoso. O Memorial do Convento é um livro, foi o primeiro que eu comprei do Saramago, mas eu não li ainda. Esse livro ele é pedido na escola no último ano do ensino secundário, e eu tinha pensado em ler junto com meu filho. E ele ainda não leu, ainda não chegou a época dele ler, provavelmente vai ser no começo do ano que vem. Então, quero ler junto. Se não, eu lerei para o clubinho da Paloma Lima, que o ano que vem quero estar nos meus planos participar de todos os meses, e ela vai fazer a leitura coletiva dele em dezembro. Se eu conseguir ler antes com o Pedro, leio de novo em dezembro, se eu gostar tanto assim. É um livro... Eu até já comecei. Foi o primeiro que eu tive interesse em começar, mas achei o comecinho, o primeiro capítulo, fala do rei. Não achei tão interessante. Sabe quando não pega, assim? Mas geralmente eu leio ali, quase todos os livros, eu leio umas 3, 4 páginas e vou aumentando conforme vai aumentando meu interesse, né? E esse eu fiquei nessas 3, 4 páginas. Não, acho que eu nem terminei o primeiro capítulo. Mas acho que as coisas acontecem quando tem que acontecer. A gente lê o livro quando realmente... Acho que o primeiro capítulo eu terminei sim, porque ele tem poucas páginas, começa na 9, vai até a 17. Então, o primeiro eu terminei. Mas não... E eu vejo o pessoal falando muito bem, principalmente aqui em Portugal. As pessoas gostam muito desse livro. Eu quero ir também lá no convento, no convento de Mafra, conhecer. E acho que fazer isso no mesmo ano seria muito interessante. Então acho que fica para 2025. O segundo livro que eu comprei, que eu ganhei do meu marido de Natal, no ano passado, foi o Evangelho segundo Jesus Cristo. E esse eu já li. E eu amei este livro. Foi o primeiro livro que eu li. Aliás, o primeiro livro que eu li não foi esse, foi A Noite. Mas eu vou falar da Noite logo após falar desse. Foi o primeiro com esta característica dele, né? Da pontuação própria do Saramago. E ele é muito interessante, assim, o narrador do Saramago é muito interessante, é sempre muito engraçado, tem uma ironia, e aqui nesse é especial, assim, porque é uma crítica, né, aos textos bíblicos, à nossa crença, e me fez refletir muito nas minhas crenças, na minha crença em Deus, em Jesus, e não que eu concorde exatamente com Saramago, de que foi da forma como ele diz, e ele era ateu, então isso não é uma obra religiosa, né? Isso não é uma obra para colaborar com a nossa crença, não é uma obra para dizer, para corroborar com a nossa crença, com as nossas crenças. Muito pelo contrário, é uma obra para instigar mesmo, para te causar um incômodo, para fazer com que você repense, para fazer você pensar, Deus era assim, como realmente o Velho Testamento diz, muito mais próximo do Velho Testamento do que no Novo. Faz sentido tudo isso que você acredita? Isso que você acredita, você realmente acredita? E eu achei que para mim trouxe profundas reflexões. Não sei se era a intenção dele, qual é a intenção dele ao criar essa obra, mas ele mexeu muito com a sociedade, né? Ele se mudou de Portugal por conta disso, por conta de brigas dentro
da religião católica, dentro de uma certa perseguição que ele sofreu. E é super interessante. O livro é muito interessante, toda a história em torno desse livro é muito interessante. Ele entendia, e eu já vi isso, entrevistas dele falando sobre isso, ele entendia que não era toda a população e todas as pessoas que leram que pensavam da forma como as pessoas que perseguiram ele, as pessoas que eram contra o livro. Coisas que acontecem, a gente sabe, sempre tem alguém de um lado oposto que provavelmente vai ser esquecido, enquanto um grande escritor vai ser lembrado e laureado com o Nobel. Então, né, a história diz aí. O Evangelho segundo Jesus Cristo, esta caligrafia é do fotógrafo Sebastião Salgado. A Noite, que foi realmente o primeiro que eu li do Saramago, foi por conta dos 50 anos do 25 de abril, que eu li, né? Mas essa faixinha aqui não faz parte, né, gente? Mas essa obra ele escreveu para o 25 de abril, né, sobre o 25 de abril. A Noite é exatamente a data, né? Ele pegou ideias, mas ela é em forma de teatro, é um teatro e é muito... eu fiquei louca pra... é um teatro, fala de um, fala do outro. Fiquei louca pra assistir a peça, mas não consegui. Essa A Noite, aqui não tem de quem que é essa caligrafia. A Noite passa-se na redação de um jornal em Lisboa na noite de 24 para 25 de abril de 1974, que é quando tem a Revolução dos Cravos. E aqui, a caligrafia é do escritor Batista Bastos. E ela se passa... Ele fala assim, que poderia ser alguma coisa que é real, e é os escritores, os redatores do jornal, as pessoas que trabalham dentro de uma redação, nesse momento ali, nesse período do dia, indecisa sobre como agir com relação a essa revolução que está para acontecer, mas vai acontecer, não vai acontecer? Será que é um boato? Será que é verdade? Será que realmente aquilo acontece? Então, essa discussão ali entre as pessoas que estão trabalhando ali, e ele passa em 2 atos. E no primeiro, a revolução ainda não aconteceu, é só uma ideia. No segundo, ela já está mais acontecendo. Então, é esse acontecimento ali, esse momento da história de Portugal. E para mim foi muito legal, porque eu li junto com outras obras relacionadas ao 25 de abril, em abril, e estudei bastante, e eu assisti algumas peças teatrais, algumas esquetes, na verdade, da escola do meu filho, que faz teatro, o João. Ele é uma criança, então eles fizeram esquetes relacionadas ao 25 de abril, e tem uma muito parecida com o que passa aqui, mas acho que não é exatamente o texto do livro, né? Não é exatamente o mesmo texto do Saramago, mas tem ali, eles se basearam em vários textos, várias esquetes pequenininhas, e foi muito interessante. Então foi uma época em que o Portugal todo estava nessa vibe, né, de comemorar os 50 anos do 25 de abril, e ainda está nessa vibe, mas em abril foi muito mais forte.
E eu achei incrível ler isso aqui, naquele momento, foi muito importante, muito interessante, coisas que não podem voltar a acontecer, que a gente está sempre aí, sempre acontecendo em algum lugar. Depois, eu adquiri mais 3 livros do Saramago, que são os 3 amarelinhos, e eu vou contar para vocês na ordem que eu li. Eu li primeiro o Ensaio sobre a Cegueira. Esta caligrafia é do Chico Buarque. Esse livro eu achei que realmente é uma obra incrível, assim, uma coisa muito interessante. Não é fácil de ler, não é fácil no sentido de encarar todas as propostas dele aqui, sabe? Todas as cenas. É forte, né? Aqui a gente tem uma distopia em que as pessoas de um determinado país ficam cegas. E a impressão que eu tenho é de que se trata só de um país. Não dá para saber se essa cegueira se alastra. Então tem ali uma pandemia de cegueira e as pessoas inicialmente, o governo pensa em prender essas pessoas dentro de um manicômio, um antigo manicômio. E elas se viram ali. É uma coisa de você tá cego, isso passa para todo mundo, então ninguém pode chegar perto de vocês, então não pode ter uma pessoa para cozinhar, não pode ter uma pessoa para cuidar, não pode ter uma pessoa, porque senão essas pessoas também vão ficar cegas, e então vocês têm que se virar sozinhos. E aquilo vai enchendo, inicialmente tem ali camas, uma para cada, daqui a pouco já não tem mais, eles ficam sem ter. Eu senti muito nojo, muito a nojinho que mora aqui na minha cabeça, no meu divertidamente, ficou maluca, porque as cenas são pesadas, assim, ele conta detalhes da parte da podridão que aquilo vai se tornando, que já era, porque era um lugar abandonado. Então não tem água limpa, não tem. É uma coisa. É impossível imaginar isso na vida real, porque como que a gente viveria assim? E a gente vê que não. As pessoas vão perdendo a humanidade, assim, as pessoas vão trazendo só o que tem de ruim nelas. E tem alguns personagens que acabam sendo ali os personagens principais, as pessoas nessa obra não têm nome próprio. Tem o médico e a mulher do médico. E fica nisso. E o primeiro cego, a menina dos óculos escuros, são pessoas nomeadas por características. E aí aquilo vai se desenrolando e a gente vai acompanhando isso até ter um desfecho sensacional, assim. E as pessoas. Tem muita briga, tem muita. Nossa, gente, olha. É um livro que é até difícil da gente explicar, porque é tanta coisa que acontece e não é tão grande. É um livro que tem 340 páginas, mas que você não vai passar, assim, é fácil de ler, só de vez em quando eu tinha que parar para poder respirar um pouco e tirar um pouco essa vibe porque é difícil, é pesado. Algumas pessoas eu sei que não conseguem, não aguentam, não suportam, mas muita gente gosta dessa obra, porque realmente é sensacional. Confia. Leia. Mas quando eu souber de um Saramago mais levezinho, eu trago para vocês. Por enquanto, não achei. Mentira, achei sim, li
nessa semana, já contei para vocês no vídeo anterior, e é maravilhoso esse livro, é uma gracinha. Aqui a gente tem contato com a ironia do Saramago, um pouquinho assim, né? A Maior Flor do Mundo. É um conto infantil muito fofo, muito bonitinho. E esse aqui, esse da biblioteca, né, não é meu, ainda não tenho uma edição desse livro. Mas é muito, muito cativante, assim, eu amei. Você quer um Saramago leve? Tá aqui. Depois eu li As Intermitências da Morte. Eu gostei. Pra mim ele é meio que dividido em dois. Ele não, Saramago não faz essa divisão, mas pra mim ele é dividido em dois e eu gostei mais do que eu chamo da primeira parte. As Intermitências da Morte tem a caligrafia do Walter Hugo Mãe, é um escritor português muito conhecido. Esse livro foi editado a primeira vez em 2005. É um livro forte também, pensar na morte, pensar o que a gente faz se as pessoas pararem de morrer. Mudou minha vida, mudou minha visão da morte. Posso dizer isso. E mudou muito mesmo. Fazer essa reflexão, ainda mais nesse ano, que tantas pessoas importantes, conhecidas, pessoas que eu amo, se foram. Então, para mim, ter lido esse livro aqui em 2024 foi maravilhoso. Tem alguns pontos que eu não gostei tanto da obra, mas é assim, só a minha visão. Mas eu achei que faz uma reflexão. É impossível ler e não pensar o que aconteceria se as pessoas parassem de morrer. O que aconteceria nesse mundo aqui? Não estamos pensando num mundo ideal, maravilhoso, perfeito, evoluído, fora outras dimensões e não sei o que. Não é nisso que a gente está pensando. Aqui o Saramago, ele está falando desse mundo aqui, das coisas como elas são, em que a gente tem as empresas que dependem das pessoas que morrem, as fábricas de caixão, as empresas de funerária, os convênios médicos. O que acontece? As casas onde os idosos ficam, as casas de lares de idosos, porque eles não vão deixar de envelhecer. Na proposta do Saramago, as pessoas não deixam de envelhecer. E aí? Você está vendo o seu avô não morrer mais, seus pais não morrerem mais, mas eles continuam envelhecendo, continuam ficando doentes, os doentes terminais continuam doentes terminais, e o que acontece? Então é essa a proposta dele, e a forma como ele escreve é incrível, claro, como todos, né, Saramago, pelo menos tudo que eu já li, e me fez pensar muito, e foi muito importante para mim nesse ano, como eu já falei, e acho que para minha vida. E espero retornar. Essa é uma obra que realmente eu quero reler. Sai sobre a cegueira, não sei se eu tenho coragem. O Evangelho segundo Jesus Cristo, eu tenho certeza que eu quero reler futuramente, muito futuramente. Mas essa aqui, eu tenho certeza que eu preciso reler também, muito futuramente, né? Nada para ontem. E por último, não menos importante, O Ano da Morte de Ricardo Reis. Esse também foi um dos livros que eu comprei esse ano. Eu fui na Feira do Livro de Lisboa e eu peguei os livros que estavam em promoção.
Então, O Ano da Morte do Ricardo Reis, As Intermitências da Morte e o Ensaio sobre a Cegueira estavam em promoção, por isso que eu trouxe esses 3. O Ano da Morte de Ricardo Reis tem a caligrafia do professor e ensaísta Carlos Reis. Ricardo Reis é um dos heterônimos do Fernando Pessoa. Então, aqui o Saramago fala sobre a vida do Ricardo Reis, a morte do Ricardo Reis e tudo mais. É um livrão. Eu ainda não consegui ler. O Pedro já começou, eu até comecei, li um pedaço com ele. Li uma parte sozinha, li uma parte com ele, algumas coisas assim, mas ainda não me pegou, ainda não consegui dar continuidade. Mas só porque tem outras leituras aqui na frente. Esse também tenho muita curiosidade, quando eu ler eu conto para vocês. É isso, esses são os livros do Saramago que eu tenho e os livros do Saramago que eu já li. E a gente tem um escritor que tem muita variedade, né? Ele tem um livro de viagens, tem livro tem romances, tem dentro desses romances tem distopia, tem romances históricos, tem baseado em coisas históricas realmente, né, como é o Memorial do Convento, que é baseado na construção do convento de Mafra. A gente tem livros infantis, a gente tem contos, a gente tem cadernos de memórias. Então, é um escritor muito completo, que tem para todos os gostos. Então, procurem um Saramago para vocês, que se encaixe no gosto de vocês. Não precisa ler aquilo que eu acho interessante, aquilo que eu li, ou que as outras pessoas leem, né? O Ensaio sobre a Cegueira é um dos livros mais famosos do Saramago no mundo e no Brasil. O Evangelho segundo Jesus Cristo também é muito conhecido. Não é necessário ler essas obras, vocês podem ler qualquer coisa, porque ele tem muita coisa. Ele tem livro de poesia, ele tem muita coisa. É isso. Muito obrigada por terem assistido até aqui. Um beijo. Tchau, tchau.